Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia e eu estou aqui para mais uma das nossas aulas. Pessoal, nós estamos quase encerrando a semana de número 31, porque hoje nós teremos a nossa aula de número 4. Então, observando aí no nosso calendário, hoje é dia 21 de outubro de 2021, hoje é quinta-feira. Então, amanhã, sexta-feira, será a nossa última aula da semana, certo? Então, se você tem o hábito de realizar o registro aí no seu caderno, anote a data de hoje, 21 de outubro de 2021. Hoje é quinta-feira. Nossas atividades de hoje são de matemática e elas estão lá no livro Aprender Sempre, nas páginas 101 e 102. Na aula de hoje, vamos contemplar os descritores D6 e D7. O descritor D6 diz o seguinte: estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não. Então, na aula de hoje, vamos trabalhar com medidas, certo? Sistemas de medidas, unidades de medidas. E o descritor D7 diz o seguinte: resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas, como km, que é quilômetro e metro, centímetro e milímetro, quilograma, grama e miligrama, litro e mililitro. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com algumas medidas, certo? Então, vamos observar aí no nosso livro quais serão as medidas que nós vamos trabalhar. As atividades de hoje estão nas páginas 101 e 102. Vamos começar? Então, aí na sua página 101, você vai encontrar este enunciado, aula 6, a quantidade de ingredientes. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas com grandezas de capacidade e de massa. Então, nós vamos trabalhar com medidas de capacidade e medidas de massa, certo? Número 1. Para comemorar o aniversário da escola Professor Barroso, os e as professoras, né? Então, os professores e as professoras estão organizando um passeio para as turmas. Então, nós estamos realizando uma sequência didática que fala que a escola está comemorando, né, mais um ano de fundação. E estariam acontecendo várias atividades especiais. Então, teria festa, teria apresentações, e uma das, uma das atividades que serão feitas em comemoração ao aniversário da escola é um passeio. Olha que delícia! Então, para esse passeio, ó, cada turma escolherá um lugar e calculará os gastos com a viagem. Então, cada turma teria que escolher o lugar que eles gostariam de ir passear e qual seria o gasto daquela viagem. Olha que delícia! Já pensou se aí na sua escola você pudesse escolher, junto com seus amigos da classe, um lugar para vocês viajarem juntos? Ah, eu tenho certeza que seria muito legal. Então, aqui na escola, né, a escola Professor Barroso, os alunos da turma do quinto ano D estão, olha só, calculando quais seriam os gastos da viagem. Então, a turma do quinto ano D decidiu passar um dia no sítio próximo à escola e começou a pesquisar e a calcular quanto seria gasto com a alimentação. Os estudantes elaboraram um cardápio para o almoço e o café da tarde. Em seguida, eles fizeram uma estimativa da porção correspondente a cada estudante. Então, nós já trabalhamos aqui nas nossas videoaulas como calcular mais ou menos uma estimativa. Estimativa é um cálculo aproximado, certo? Então, o que eles calcularam? Quanto mais ou menos cada estudante consome, ou come, ou se alimenta. Então, uma coisa importante: participarão do passeio 40 estudantes. Com base nas informações, calcule a quantidade necessária de ingredientes para. Aí no seu livro está escrito 30 alunos, tá?
Você corrige aí. São 40 estudantes, tudo bem? Então, nós vamos calcular a quantidade necessária para os 40 alunos, a quantidade necessária de alimento. Então, aí no seu livro, vocês vão encontrar esta tabela, aliás, estas tabelas. A primeira tabela, que é essa daqui, é o cardápio. Então, o que seria servido no almoço? Suco de laranja, arroz, feijão, frango, abobrinha refogada e melancia. E no café da tarde, suco de laranja novamente, pão bisnaguinha com geleia, aqueles pãozinhos menorzinhos, e fruta mamão, certo? Muito parecido com o lanche que nós temos na escola, né? Então, é um lanche que tem legumes, um lanche que tem frutas, no caso aqui está em forma tanto de suco como em natura, aqui ó, a melancia e o mamão, né? Então, foi um cardápio criado, né, de forma equilibrada. Então, nós temos a proteína, que é o frango, né? Nós temos as leguminosas, nós temos os cereais. Então, tudo foi contemplado aqui no cardápio que eles fizeram. E aí eles fizeram uma outra tabela com os alimentos e a quantidade por estudante, ou seja, quanto cada aluno consumiria. Só que aqui nas marcações, vamos ler com atenção, porque tem alguma coisa aqui que nos dá uma dica de como nós vamos realizar os cálculos. Então, suco de laranja, 400 ml. O arroz, 50, esse G significa gramas. Feijão, 20 gramas. Frango, 55 gramas. Abobrinha refogada, 40 gramas. Melancia, 80 gramas. Pão bisnaguinha, 40 gramas. Geleia, 10 gramas. E mamão, 15 gramas. Vocês podem até estar se perguntando, como eles conseguiram fazer esses cálculos? Com toda certeza, eles pediram ajuda para a nutricionista e a merendeira da escola deles, né? Para saber exatamente esse cálculo, tanto em gramas quanto em ml. Olha só. Então, na nossa tabela, nós vemos que aparece, ó, todos os valores, quase todos, né? A maior parte deles, ó, aparece acompanhado da letra G, que significa gramas. E apenas o suco de laranja, que é líquido, aparece em ml, que significa mililitros. Vamos relembrar essas medidas de capacidade? Então, nós temos aqui ó, a medida e a simbologia. Eu tenho o litro, que significa letra L, e o mililitro, que significa ml. Então, nós vemos aqui uma jarra, ela tem algumas medidas, ó, 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml, e aqui em cima chegou em 1000 ml, ou 1 litro. Observando a jarra ao lado, percebemos que na mesma marca que está 1L, que é 1 litro, está também o 1000 ml, ou seja, 1000 mililitros. Podemos afirmar que a jarra abaixo ou ao lado possui a capacidade de 1 litro ou 1000 mililitros, certo? Então, todos os números que estão abaixo de 1000, aqui nós lemos como mililitro. Então, de 1000 em 1000, nós completamos 1 litro. E aqui nós temos a outra medida que apareceu aí na tabela, que é o grama. Para medir a massa ou o peso de um produto, objeto ou de um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medida. As mais usadas são o grama, que nós utilizamos a letra G para simbolizar, e o quilograma, que nós usamos o K e o G. Essa balança aqui ó, é uma balança para pesar, né, itens mais pesados. O quilograma, ou K e o G, ou simplesmente quilo, é utilizado para nos referirmos à quantidade de feijão em um pacote ou à massa corpórea de uma pessoa, por exemplo. O grama é utilizado para nos referirmos às porções menores, menores que 1 quilo, né, pessoal? Como a massa de um bife ou de uma maçã.
A balança é o instrumento mais utilizado para medir a massa. Então, aqui na nossa balança, nós vemos aqui que está marcando 1000 gramas. E eu tenho um pacote de açúcar. Esse 1000 gramas aqui, ele equivale a quanto, pessoal? A 1 quilo. Se você respondeu 1 quilo, você respondeu corretamente. Então, eu deixei estes lembretes que nós vamos precisar para realizar a atividade. 1 L ou 1 litro igual a 1000 ml e 1 quilograma igual a 1000 gramas. E lembrar que são 40 estudantes. Então, todas as quantidades que nós vimos nesta tabela aqui, nós vamos multiplicar cada número por quanto, pessoal? Nós vamos multiplicar por 40, que é o número de estudantes, certo? Seria muito bom se nessa aula você pudesse utilizar a calculadora. Eu desafio vocês, neste momento, a pausarem a videoaula e realizar os cálculos de cada um dos alimentos. Por exemplo, aqui no suco de laranja, é 400 ml para um estudante. Então, é só eu pegar o número 400 vezes 40 vai chegar em 16.000 ml. Cada 1000 ml equivale a 1 litro. Então, se eu tenho 16.000, eu tenho 16 litros, certo? Entenderam mais ou menos o raciocínio? Então, eu desafio vocês agora a pausarem esta aula e fazer todas as multiplicações. Lembrando que cada alimento, o valor, né, de cada alimento, vamos multiplicar pelo número 40, certo? Então, vamos lá. Quero ver se vocês vão acertar todas as respostas. E aí, pessoal, vocês já conseguiram realizar todos os cálculos? Lembrando que nós vamos multiplicar cada uma das quantidades pelo número 40, que são 40 estudantes, certo? Então, aqui no suco de laranja, cada estudante consome 400 ml, 400 vezes 40, 16.000. Eu sei que, ó, ml. Eu sei que cada 1000 ml equivale a 1 litro. Então, se eu tenho 16.000 ml, eu tenho 16 litros. Esse é o L minúsculo, certo? Arroz. O arroz seria 50 gramas por aluno. Então, 50 vezes 40 igual a 2.000, né? 2.000 gramas. Cada 1.000 gramas equivale a 1 quilo. Então, aqui nós temos 2 quilos de arroz. Feijão. Aqui na tabela está 20 gramas. Então, 20 gramas vezes 40 igual a 800. Como 800 é menos que 1.000, então eu deixei somente a letra G, porque 800 é menor que 1.000, então são apenas 800 gramas. Frango. O frango são 55 gramas por aluno. 55 vezes 40 igual a 2.000. 2.000 gramas. Ó, cada 1.000 gramas equivale a 1 quilo. Então, o resultado seriam 2 quilos de frango. A abobrinha refogada, 40 gramas por aluno. 40 vezes 40, 1.600. 1.000 gramas eu tenho 1 quilo. Então, nós temos 1 quilo e restaram 600 gramas. Então, 1 quilo e 600 gramas. Melancia, 80 gramas por aluno. Então, 80 vezes 40, 3.200 gramas. Cada 1.000 gramas equivale a 1 quilo. Então, 3.000, 3 quilos e 200 gramas. O pão bisnaguinha. O pão bisnaguinha são 40 gramas por aluno. Então, 40 vezes 40, nós já fizemos aqui, 1.600, ó, 1.600 gramas, que é a mesma coisa que 1 quilo e 600 gramas. Geleia, 10 gramas por estudante. Então, 10 vezes 40 igual a 400 gramas. E o mamão, 75 gramas por estudante. Então, 75 vezes 40 igual a 3.000 gramas. E 3.000 gramas é o mesmo, ó, 3.000. Então, eu tenho 3
quilograma, certo? Então, eu peço a você agora para fazer as correções aí no seu livro. Tem um espacinho lá no final da página 102 com algumas linhas onde está escrito assim, anotações. Você pode usar este espacinho para fazer os cálculos, certo? Ou você pode também utilizar a calculadora, como a professora explicou aqui na aula de hoje, certo? E já terminamos a nossa aula, terminamos as nossas atividades de hoje e amanhã eu espero você para a nossa próxima aula, certo? Tchau, tchau, pessoal!